Olá, coordenadores, professores presenciais, professores ministrantes, equipe pedagógica e toda a comunidade escolar que está nos acompanhando na jornada pedagógica. Eu sou a professora Kaelen Ferreira, atualmente à frente da gerência de ensino, e vamos dar continuidade a mais um tema sendo trabalhado aqui na jornada pedagógica. Desde já, a gente pede, a participação de vocês e espero que esse dia de jornada seja de grande aprendizado e troca de experiência. Eu não estou sozinha, trouxe aqui a pedagoga Riane, que vai se apresentar e falar um pouquinho com vocês. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa Jornada Pedagógica de 2025. Eu sou a assessora pedagógica Riane Emi e vamos embarcar aqui nessa temática de hoje, não é mesmo? Com toda certeza. E qual o tema que a gente vai trabalhar agora? Muito bem, volta às aulas 2025. Um planejamento que acolhe o futuro. Olha que tema legal, né, Riane? É verdade, é muito legal e muito nostálgico também quando a gente começa a pensar e refletir sobre ele, né? Exatamente, estamos aí à beira de iniciar o ano letivo de 2025 com os estudantes e hoje a gente vai trazer sobre essa temática. Mas eu tenho uma perguntinha, né, Riane, que a gente quer deixar aí para vocês pensarem sobre. Qual é a pergunta, Riane? Qual foi o professor que mais marcou a minha trajetória? O que ele fez de especial? Então, essa reflexão é para você, professor ministrante, professor presencial, coordenador. Quando você pensa em um professor, assim, aquele professor legal, bacana, quem que te vem à cabeça? Olha, posso dizer que tive a sorte de ter não somente um professor que marcou a minha trajetória, mas mais de um, Riane. Mas eu posso citar aqui uma professora de língua portuguesa que me deu aula ali no ensino fundamental um dia desse. Ontem. E aí ela foi minha professora no ensino fundamental anos finais. E ela era uma professora, Riane, que além de falar sobre o conteúdo, de dar uma excelente aula, era uma professora também que era muito empática, se tornava amiga dos estudantes, nos ouvia. Imagina a gente ali no auge da adolescência, cheio de coisas, cheio de pensamento. Então, ela era uma professora que nos aproximava. Então, ela estava próxima da gente não só como uma professora de sala de aula para passar um conteúdo, mas também desenvolvendo essa relação socioemocional e afetiva. Tenho uma ótima recordação dessa professora e ela, com certeza, marcou minha trajetória. Isso dá um quentinho, né, no coração da gente, porque provavelmente, assim como a Kaelen, vocês também devem ter lembrado de algum momento ou situação que não foi sobre português, matemática, história, geografia, mas das relações e das experiências que a gente vive, né, das relações que a gente constrói na sala de aula. Então, olha, pare e pense aí um pouquinho. Provavelmente não foi apenas pelo conteúdo que eles ensinaram, né? O nosso planejamento aí, precisa ser mais do que um roteiro burocrático. Ele deve ser um abraço pedagógico, já que estamos falando de acolhimento. Um espaço onde o conhecimento encontra propósito, onde cada estudante se sente visto, valorizado e motivado. E aí, Riane, vamos juntos aprender esse caminho? Isso tudo é muito bonito, né? Mas é muito possível também. E é isso que a gente quer trazer para vocês. Que não é só bonito, mas que dá para viver também uma experiência assim. Dá para ser esse professor. Dá, eu tenho certeza que dá. E tenho certeza que tem professores aqui nos acompanhando, Riane, que já são, eles não serão, eles já são esses professores que marcam a trajetória dos alunos, né? Mas vamos aqui conhecer um pouquinho. Como que tem algumas ações, será, Riane, concretas que podem nos ajudar nesse acolhimento? Vamos lá, então, pare e pense. Vamos lá no pare e pense agora. O nosso planejamento precisa ser mais do que um roteiro burocrático. Ele deve ser o que a gente está chamando aqui de abraço pedagógico, né? Um espaço onde o conhecimento encontra propósito, onde cada estudante se sente visto, valorizado e motivado a aprender. Com toda certeza. Você sabia, professor, que preparar a sala de aula para receber os alunos é uma forma de acolhimento?
Será, professora Riane, que os professores que estão nos acompanhando já pararam para pensar nesse sentido? Que a organização da sala de aula, como a gente recebe o aluno naquele dia, é uma forma de acolher? Mas eu acho importante, antes da gente pensar isso, a gente conhecer o que significa a palavra acolher. Vamos lá? Vamos lá. De acordo com o dicionário Aurélio, professora Riane. Acolher significa recepção, atenção, consideração, refúgio, abrigo, agasalho. Quando se trata de educação, acolher vai além disso. É preciso que todos os educadores compreendam que cada estudante carrega a sua trajetória e tem sua forma particular de construir novas aprendizagens. Olha que legal, né, Riane? Então, aí temos toda uma explicação do dicionário, mas que a gente consegue trazer para a vida. Então, vejam Sim. bem, professores. Em um novo ano letivo, uma nova jornada nos espera. Novos alunos, novos responsáveis, novos momentos para aprender e ensinar. É verdade, né? E às vezes nem sempre são os novos alunos, às vezes são os mesmos alunos, né? Mesmo se você escolheu acompanhar aí essa turma que já vem do ano passado, quem foi do Sim. 6º ano, 7º ano, oitavo, às vezes tem essa vontade de ver essa evolução, né? Mas certamente eles trazem novas aprendizagens, novas experiências, né? Porque a cada dia a gente vai se ressignificando. Com toda Coisas certeza. acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia, que marcam a gente, e tudo isso se culmina também no encontro que nós temos em sala de aula, né? Exatamente. Por isso que é importante, né, Riane, a gente preparar um ambiente que proporcione esse acolhimento, revelando assim um espaço de aprendizagem que não considera apenas o conteúdo, né, da proposta curricular, mas também que prepare o aluno para uma aprendizagem emocionalmente saudável. Porque eu acredito aqui que nós temos professores sensacionais, incrivelmente preparados tecnicamente, né? Em termos de conteúdo, temos os professores especialistas, nossos professores presenciais, mas a gente também precisa treinar as nossas emoções Com toda para certeza. essa recepção aí dos nossos alunos e até entre nós mesmo, né? No nosso ambiente de trabalho, com os nossos pares, com os nossos colegas, e na relação que a gente pretende desenvolver com os estudantes, né, Kaelen? Exatamente. Então, enquanto professores, enquanto equipe de gestão escolar, né, a gente precisa pensar que a sala de aula é um ambiente de acolhimento e de estudo, não é mesmo, Riane? Então, vamos deixar aí uma perguntinha para vocês pensarem. Vocês se sentem bem quando entram na própria sala de aula? O que faz um ambiente ser acolhedor para você? Então, vamos colocar aqui como professor, mas também vamos nos colocar no papel do estudante. Exatamente, Aqui, quando ele né? entra, a Riane, na sala de aula, aí, do município, da sua escola, será que ele se sente acolhido? E você, professor, quando abre a porta da sua sala de aula, né? Você diz assim, ai, meu Deus, mais um dia! Ou, mais um dia, bora lá, né? Qual é a sua perspectiva quando você chega aí, né? E a gente não fala da questão, assim, da minha sala ser a melhor, a mais bonita, a mais equipada, né? Exatamente. Então, o que é uma sala de aula acolhedora? A gente precisa conhecer, já estamos falando sobre acolhimento, sobre o abraço pedagógico. Será, Riane, que Dá uma vontade sala de de abraçar, aula... né, quando a gente fala sobre um abraço Exatamente. Será que uma sala de aula organizada transmite isso, esse abraço pedagógico? Então, vamos lá conhecer um pouquinho. Não se trata apenas, né, uma sala de aula acolhedora, não se trata apenas de decoração, mas de clima emocional e interações. Perfeito. É um espaço onde o aluno ele se sente seguro para errar, né? Aprender e crescer, onde ele não precisa ter medo de ser quem ele é. Olha, que ambiente sensacional, já estou gostando, Riane. Elementos-chave também para uma sala de aula acolhedora. Manter o respeito, organização, vínculo afetivo e estímulo à autonomia, né? Então, a gente está vendo aí na imagem, né,
Só o professor e o aluno conversando. Essa imagem já transmite um pouco Sim. isso para a gente, né? Respeito, afinal de contas, mesmo que na sala de aula o professor ele tenha, né, essa autoridade sobre o estudante, nosso estudante também merece ser acolhido com respeito. A perspectiva dele deve ser respeitada, as suas opiniões. E o professor está ali também para fazer essa mediação. E, obviamente, isso vai desenvolver respeito, organização, o vínculo afetivo. Que bom é ter um aluno que confia no seu professor. Você não acha, Riane? Com certeza, né? Onde a gente se sente bem para conversar, para expor o que a gente está sentindo, né? Muito importante isso. Continuando, vamos lá para as estratégias de gestão de sala de aula. Olha, falamos aqui um pouco sobre a necessidade desse acolhimento, o que é acolhimento. Agora a gente vai mostrar para vocês alguns itens, pontuar alguns itens que são, de fato, concretos para a gente fazer esse acolhimento de sala de aula. Porque nem sempre a gente sabe como fazer, né? A gente sabe que tem que ser feito, sabe que é importante, que o quanto isso contribui para o bom desenvolvimento dos pares em sala de aula, mas às vezes a gente também tem a limitação de que não fomos ensinados na universidade, não tivemos essa vivência, mas é algo que nós podemos construir. Então são essas estratégias que a gente vai compartilhar aqui com vocês, tá bom? Vamos lá para a primeira, planejamento e estrutura. O estudante precisa conhecer a rotina. Que horas ele chega, o que tem na pré-transmissão, a transmissão e o pós-transmissão, o que vai ter naquela aula, bem como as atividades desenvolvidas em cada momento. Os estudantes também precisam estar preparados, professor. O planejamento é feito entre presencial e ministrante, mas o aluno também precisa conhecer. Então, primeiro item aí, ó, importantíssimo, tá bom? Vamos para o próximo. Organize o espaço, distribua carteiras e materiais de forma funcional, promovendo acessibilidade, interação, né? Da forma que fique mais confortável para que todos possam assistir à transmissão e interagirem também com os nossos professores ministrantes aqui. Monte um quadro de avisos, mantenha no espaço visível para comunicados e calendários de atividades. Achei sensacional essa dica, né? Achei também, o aluno já sabe o que vai acontecer. Então, é importante. Necessário. E também, né, Riane, o próprio professor pode ser lembrado pelo aluno. Olha, professor, semana que vem tem uma atividade super importante. Está terminando o componente de história, vai começar o componente de matemática, tal dia. Então, assim, quando fica visível para todos, todos acabam colaborando para o bom andamento, né? Exatamente. Continuando, agora a gente tem aí gestão da turma. Crie boas práticas, incentive o respeito mútuo, a gentileza e valorize a contribuição dos alunos. Gentileza nunca é demais, né? Nunca Eu é acho demais. que bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, por favor, nunca vão sair de moda. Também né? acho que não. Utilize estratégias de agrupamento. Alterne entre atividades individuais, em duplas e em grupos, conforme o objetivo da aula. Siga as orientações didáticas do parceiro principal do nosso professor presencial. Quem é? Professor ministrante. Que indica as orientações onde, Riane? Lá na nossa orientação didática do plano de aula. Exatamente. E adapte também quando achar necessário. Afinal, professor presencial, você conhece a realidade da sua sala de aula e da sua turma. Vamos para o próximo. Sabe um exemplo disso? Por exemplo, é quando tem uma ADL lá que é para fazer em grupo. Aí a gente coloca lá na orientação didática, realizar atividade em grupo. Poxa, mas na sala só vieram 5 alunos hoje, não dá para montar um grupo. Eles são um grupo só. Ou então uma atividade que é individual, mas o professor percebeu ali dificuldade. Vou propor para eles fazerem em dupla. Pode também. Olha que legal, que sensacional, né? Então a gente tem o próximo aí, que é recursos e materiais, extremamente importante, Riane. Sim. Tenha materiais de apoio, disponibilize dicionários, mapas e gráficos para reforço visual dos estudantes. Mas a gente tem esse ponto de atenção. Caso, professor presencial, esse material esteja acessível a você. Os nossos professores ministrantes, eles sempre têm, né, a preocupação de mandar no plano de aula, né, documentos em anexo que você pode imprimir, anexar na sala de aula. Então, isso é um ponto de apoio, né? Fora isso, nas escolas sede, você também pode buscar fonte, livros didáticos e deixar à disposição dos nossos alunos. Então, tentar encontrar dentro dos recursos disponíveis a melhor forma de deixar os nossos estudantes preparados. Perfeito, né? E assim,
prepare planos B. E aqui é planos mesmo no plural, porque o plano A você já está recebendo aí, né? Mas nem sempre as coisas saem como a gente planeja. E tá tudo bem, pessoal, tá tudo certo, né? Por isso o planejamento, ele deve ser flexível. Tenha o domínio do plano de aula, para, em caso de imprevistos, como problemas de conectividade, você possa conduzir a aula conforme as orientações didáticas. Então, olha aqui para mim, preste atenção numa coisa. Você é o professor na sala de aula. A conexão caiu hoje, eu não tenho internet. Eu vou mandar o meu aluno embora para casa, professora Kaelen? Olha, Riane, se eu fosse professora presencial, que recebesse o pacote didático, tivesse acesso às orientações contidas no plano de aula, produzido pelo meu professor ministrante, eu não ia embora, não. Eu bateria no peito e diria, é comigo a bronca. Ou então vai ficar lá sentado com os meninos esperando a hora do açaí. Não pode. A gente sabe que é difícil, né? Por exemplo, eu ficaria um pouco mais enrolada para dar uma aula de matemática. Mas quando a gente se prepara com antecedência, a gente sabe o que vai acontecer, a gente vai fazer o básico funcionar. Exatamente. O importante é não deixar o aluno perder aquele dia letivo. Hoje não tive condição de acompanhar a transmissão, mas amanhã tá tudo certo. E a aula aconteceu, o professor ministrante deu a aula. Exatamente. Né? E você pode retornar o contato com o nosso professor ministrante para tirar qualquer dúvida que o aluno tenha tido. A equipe pedagógica, que também acompanha a transmissão das aulas, é o seu suporte de apoio. Qualquer dúvida, retorne, venha conosco, a gente vai lhe orientar e lhe ajudar na medida do possível. Mas eu acho que o caminho é, né, estar preparado e conhecer o plano de aula. Aí certo? dá tudo certo. Ainda não acabou, né, Riane? Não. Então, vamos lá para tempo e organização pessoal, né? Professor presencial, use sempre o seu CSA, que é o cronograma de sequência da aula, o seu PA, que é o plano de aula, planeje como será a sua mediação em cada momento da aula e evite dispersão. O que isso quer dizer? O plano está lá, está posto, mas e você, professor? Como é que você vai mediar esse momento aí com os nossos alunos? Né? Então, precisa ter uma estratégia também de como você precisa se organizar, se mobilizar, para dar esse melhor suporte aí, porque somos uma grande equipe. Com toda certeza. Segurando na mão do outro para as coisas acontecerem, né? Vamos lá, registre o progresso dos seus estudantes, faça as anotações, né, sobre o desenvolvimento da turma. O professor presencial, ele faz uma avaliação, que é a avaliação das habilidades socioeducativas, que tem vários critérios que só quem está acompanhando a organização, o desenvolvimento dos alunos em sala de aula pode fazer. Por isso, registrar é extremamente importante. Isso vai lhe ajudar, né, com essa avaliação. Fora que, né, o acompanhamento pedagógico das habilidades dos nossos alunos são medidas aí, professor, pelo seu acompanhamento presencial. E por último, Riane, compartilha. Por último e não menos importante, uma dica direto do nosso coração para o coração de vocês. Compartilhe, pessoal. Não sofra sozinho, mas também não seja feliz sozinho, não. Compartilhe aí com a gente o que está acontecendo por aí, né? Conte sempre com o apoio da equipe pedagógica. Né? Existe uma equipe aqui de plantão enquanto vocês estão assistindo a transmissão. Então, nós conectamos aqui na pré-transmissão de vocês, estamos aqui durante a transmissão. Então, ó, qualquer coisa, chama a pedagoga Riane lá no privado, chama a pedagoga da sua turma, nem que seja para dar uma boa noite para a gente. Tá tudo bem por aí? Tudo bem por aí. Beleza. Ou tirar as dúvidas, né? Muito bem, Riane, toda a nossa fala, a gente falou sobre acolhimento, sobre organização de sala de aula, sobre gestão do tempo, e por todos os itens que perpassamos, a gente citou um documento extremamente importante que ajuda o professor presencial a se organizar em todos os itens. Não só o presencial, o professor ministrante também, principalmente. Sim. Qual é esse documento, Riane? E aí, quem já achou esse mapa do tesouro? Eu acho que todo mundo deve ter já indicado. Olha aí, professores, o plano de aula é o mapa do tesouro do professor, seja do convencional, da educação do campo, indígena, integral, da mediação tecnológica, um professor que tem um plano de aula bem organizado, estruturado, que sabe quais as expectativas de aprendizagem ele espera para o seu aluno, ele não se perde, Riane, ele sempre vai conduzir
conduzir a sua turma da melhor maneira possível. Então, professores, agora eu quero puxar o recado para mim, né? Eu sei que vocês utilizam do recurso da cartela, é um material de suporte do nosso professor ministrante, que tem as imagens, é um material diagramado, mas a gente reforça o material de suporte do nosso professor presencial, é o plano de aula. Manda a cartela com antecedência, a gente não recebeu a cartela. Você tem o plano, professor. O plano tem o mesmo conteúdo, a mesma sequência, os recursos midiáticos, mas tem muito mais orientações para você utilizar na aula. É por isso que é importantíssimo. Você pode não ter a cartela, mas você tem que pensar que você tem o plano de aula e esse plano é que é o seu mapa para conduzir as atividades nos dias letivos. Então, a gente conta com vocês, professores presenciais, para verificarem o plano de aula. Mesmo que não tenha cartela, não haverá problema. Inclusive, não há problema nenhum. Utilize o plano de aula, tá certo? Será, Riane, que eles entenderam? Com certeza. E olha, para vocês verem como a gente fica de olho aqui no que vocês falam, no que vocês mandam para a gente, que a gente está lendo tudo, compartilhando aqui entre a gente também, vendo a melhor forma de dar suporte para vocês, é que a gente vai chamar o próximo tópico aí para a gente trabalhar, né, Kaelen? Exatamente. Vamos lá. O tema agora desse momento é conscientização para o uso de celulares na escola. Por que precisamos falar sobre isso? Riane, esse tema ele foi solicitado inclusive pelos próprios professores, coordenadores. Por quê? Porque tivemos recentemente sancionada uma lei que fala exatamente sobre isso. E, obviamente, as dúvidas começaram a surgir, visto que a mediação tecnológica utiliza muito essa ferramenta para atender diversas necessidades da nossa forma de oferta. Então, a Riane vai falar um pouquinho sobre o que é essa lei e aí a gente vai comentar, né, Riane, como que vocês podem utilizar e como essa lei, na verdade, ela está muito do nosso lado. Sim, é verdade. Então, vamos lá. A lei número 15.100/2025, que já é do ano vigente, né? Em janeiro de 2025, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou essa lei, né, que restringe, então preste bem atenção nessa palavra. A lei, ela restringe, ela não proíbe o uso dos aparelhos eletrônicos portáteis, como celulares, em instituições de ensinos públicas e privadas da educação em todo o país. E o que é que isso quer dizer para nós, Kaelen? Muito bem, né? Entendendo o objetivo da lei, proteger a saúde mental, física e psíquica de crianças e adolescentes. Muito bem, como a Riane bem colocou, a gente tem a lei que restringe, ela não proíbe. E é importante que a gente entenda o objetivo da lei, que é para a gente falar e disseminar a informação correta. Então, ela protege a saúde mental dos nossos estudantes. Sabemos que o telefone, os smartphones, eles são ferramentas que, se usadas de maneira pedagógica, elas contribuem muito com o aprendizado dos nossos alunos, mas ele também pode ter um caráter prejudicial, perigoso. Então, quando que a lei indica que não é para usar o celular? O uso dos aparelhos pelos estudantes segue restrito durante aulas, recreios, intervalos entre aulas. Será, Riane, que no caso da mediação tecnológica, a gente vai trabalhar dessa mesma maneira? Isso. Aí eu quero salientar, né? A mediação tecnológica, ela usa o celular de maneira, né, com fins pedagógicos. Quando? Quando o nosso estudante ele precisa, né, tirar ali uma fotografia daquele conceito-chave que está na cartela. Quando o nosso professor presencial, por algum motivo, precisa, né, suspender a aula, seja por conta de algum problema nos equipamentos ou queda de energia. Então, o que o professor presencial ele faz? Ele salva o material e, para aqueles estudantes que têm acesso ao celular, à internet, ele envia esse material. Riane, você não acha que isso é um bom exemplo de uso pedagógico? Eu acho, com certeza. E até assim, acho que veio para nos reeducar também junto com os nossos estudantes, né? Exatamente. Porque assim, gente, não é muito chato quando você está assim, no meio até de uma conversa e de repente a pessoa
não sai do telefone, ela te olha, hein? Como é? Perdeu o foco. Perdeu o foco. A mesma coisa acontece durante a aula. Principalmente uma transmissão de aula do mediado, que se ele baixar aqui a cabeça, ó, perdeu o recurso, perdeu a explicação. Perdeu muita coisa, né? Exatamente. Então, a lei, ela recomenda que durante as aulas não seja usado, mas professor presencial, você sabe da necessidade do seu estudante, ele tem aquele recurso e aquele recurso pode ser utilizado de uma maneira pedagógica. Então, quem conduz esse uso, se pode ou se não pode, em que momento durante a transmissão da aula vai poder ser usado, é você. A lei, ela está restringindo, ela indica os momentos que não podem ser usados, mas ela também dá autonomia aos professores para fazer a indicação do momento que ele pode usar sim durante a aula. Então, a nossa recomendação aqui já é essa, professor. Se você consegue, né, ter a gestão do uso desse equipamento da sala de aula, não há problema. Mas a partir do momento que esse uso do celular começa a atrapalhar, o aluno perde o foco, em vez de estar acompanhando a aula do professor ministrante, ele está aqui no celular, aí a gente já está vendo algo errado, Sim. o foco dele já está mudando, então você também pode intervir, e aí o uso da lei realmente pode fazer muito sentido. Mas, claro, cada um precisa analisar dentro do planejamento e da sua organização a melhor forma de utilizar. Então, reforçando, o uso é restrito, mas não completamente proibido, desde que ele tenha uma intencionalidade pedagógica, tá certo? E aí, Perfeito. a gente tem aí, quando que o uso segue permitido, Riane? O uso segue permitido, como nós acabamos de falar, para fins pedagógicos, com autorização do professor, do coordenador, né, dos profissionais da educação. Aí vamos adiante. Para garantir a acessibilidade, né, Riane? Promover a Isso. inclusão. Atender às condições de saúde dos estudantes e assegurar direitos fundamentais. Gente, o fato é que nós já temos diversos estudos mostrando o impacto que esse excesso de telas traz para o desenvolvimento e aprendizagem, não só dos nossos estudantes, mas de qualquer pessoa que fica muito tempo conectado, né? Então, a preocupação agora é de que a gente possa assegurar minimamente uma aprendizagem significativa dentro do ambiente escolar com esse uso orientado. Vamos dizer assim, né? Com toda certeza. E aí, para saber mais, a gente sabe que os nossos professores gostam de pesquisar, Sim. né? Para saber mais, o MEC, ele elaborou um guia de orientação para as escolas. Existe um guia para as redes, enquanto secretaria, mas existe também um para as escolas, para os professores e a gestão escolar, né? Realizar a organização pedagógica do uso desse equipamento com os estudantes. E o guia, ele está disponível lá no site do MEC Red, então você pode acessar por meio desse endereço que está aparecendo aí na tela de vocês. E o guia, ele vem com diversas estratégias, pontuando diversos cenários, onde o professor, onde as escolas, elas podem ter ali um norte desse uso pedagógico e, principalmente, se sentirem seguros no uso. Porque, Riane, a lei, ela assusta, né? Sim. A lei, ela veio e diz, restringe, mas a gente precisa interpretar e entender para não disseminar nenhuma informação incorreta da usabilidade desse recurso que é tão importante para os estudantes. Então, a gente Perfeito. recomenda, né, Riane? Acessem aí o guia de orientação para as escolas, se apropriem das informações, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Isso. Além disso, né, se quiser trocar uma ideia, tiver ainda dúvidas, é só entrar em contato com a gente pelos nossos canais de comunicação que vocês já conhecem. Nosso e-mail, nosso ramal, né? Ou ali pelo chat com a sua pedagoga, tá bom? Exatamente, muito bem, Riane. Tenho certeza que agora todo mundo está cheque aí com o uso do celular em sala de aula. Muito bem, agora nós vamos para datas importantes, certo? Olha, professor, nesse momento a gente faz uma recomendação para o uso do celular. Exatamente. Prepare seu celular, prepare sua caneta e seu papel. Eu prefiro ainda o papel e a caneta, né? Porque já fica ali, olho, já vê o que está acontecendo. Então, vamos lá, porque nós temos muita coisa legal para acontecer nos próximos dias, já a partir de amanhã. Assim, é acelerado. Aqui é acelerado, não para, então, começou. vamos lá para datas importantes do calendário escolar 2025, professores.
Primeira data super importante é a data de 19/2. Em calendário escolar está previsto que teremos uma reunião escolar. E aí quem entra como papel principal, a escola e a família. Nesse dia, as turmas da mediação tecnológica, tanto do ensino fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos, eles deverão se organizar para realizar a reunião, trazendo a família para a orientação sobre o ano letivo. E essa solicitação foi feita, inclusive, pelos próprios professores, não somente da mediação tecnológica, como também das outras turmas do restante da rede, dos outros professores da rede. Eles precisam de um momento, querem um momento para conversar com os alunos, para dar aquelas orientações com os pais e os responsáveis dos estudantes. Então, muito importante, tá? E aí a gente tem um objetivo, né, que é fortalecer a parceria entre família e escola. Diálogo para que o desenvolvimento dos alunos aconteça é extremamente importante, tanto na forma acadêmica como social e emocional, né, Riane? Perfeito. E lembrando, pessoal, a organização dessa reunião está por conta de você, coordenador, e professores presenciais, porque nós não teremos transmissão para essa reunião. A pauta é com vocês. Nós vamos dar sugestões, algumas dicas aqui, mas essa pauta aí, ó, tá na mão de vocês, hein? Tá na mão dos coordenadores e dos professores presenciais. Então, primeira dica aí que a gente dá é falar nessa reunião sobre a organização curricular do ano letivo, né, Riane? Então, Perfeito. A gente tem a organização da carga horária e divisão das disciplinas. Então, vocês estão vendo aí na tela de vocês. A gente também vai falar sobre, dar sugestão, na verdade, né, Riane? Isso. Normas e regimento, né, da escola. Exatamente. Falar um pouco sobre normas e regimentos. É importante, gente, explicar para as famílias sobre a organização que a escola possui, tá certo? Inclusive, já trazer a política de uso de celulares que a gente falou ainda há pouco, tá? Procedimentos sobre faltas, atrasos e justificativas, isso é extremamente importante. A família e o estudante precisam ter clareza quando que a falta ela já começa a ser um ponto de atenção, quando que os atrasos eles também podem prejudicar a aprendizagem do aluno. Então, item para entrar na pauta. Perfeito. E aí a gente segue também apresentando para os responsáveis e os estudantes como será a nossa forma de avaliação e desempenho escolar, como se dará o apoio socioemocional e disciplinar escolar, né? Bem como nós esperamos que seja essa participação da família na vida escolar dos estudantes, né, Caio? Que é super importante. Temos alunos da educação de jovens e adultos, que a gente sabe que já tem autonomia da sua própria aprendizagem, mas é extremamente importante, assim mesmo, reforçar com esses alunos a necessidade e as regras que a escola vai possuir. Então, trabalhar diretrizes, organização, normas, procedimentos, isso tudo é extremamente importante. Tá certo? Perfeito. Tenho certeza que tiraram foto, Riane, usaram Também. o celular de bandeira pedagógica. Agora, fique atento, professor. Mais Temos datas importantes. Que são... Na verdade, Riane, essa parte agora já é um resumo, né, de todas as datas que a gente vai ter nesse início do ano letivo. A primeira delas é 19/2, reforçando, reunião escolar, e também inicia o envio do pacote didático. Então, o primeiro componente já começa a ser enviado amanhã. Então, professor presencial, não teremos transmissão, mas você precisa estar na sua sala de aula com o equipamento funcionando, IPTV ligado para você salvar esse material que será enviado pelo IPTV, mas também vai ser enviado para o seu e-mail de turma. Então, precisa, olha, saber qual é o login e o e-mail de turma para acessar esse material. Assim como a gente vai enviar também a avaliação diagnóstica, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, né? Temos também no dia 20 a aula inaugural para todas as turmas, aí entra fundamental, EJA e médio. Essa aula, olha, Riane, é uma doçura, né? É o momento preparado para acolher, falamos tantos em acolhimento, é o momento preparado para acolher os nossos alunos. E aí a gente conta com a participação de vocês, professores. De 21/28/2, a gente tem a aplicação da avaliação diagnóstica para o fundamental e médio, tá certo? Então, a gente não tem a aplicação da avaliação diagnóstica para a EJA. Mas a gente teremos outros momentos para fazer a verificação da aprendizagem dos nossos alunos da educação de jovens e adultos.
No dia 21/2 é um dia importantíssimo. Não tem avaliação diagnóstica para EJA, mas já inicia o quê, Riane? O período modular. Então, começa a aula já com componente. Então, o professor presencial já precisa estar com os seus alunos lá ligado na IPTV para acompanhar a aula. E dia 6/3... começa o início do período modular para o ensino fundamental e ensino médio. Então, vocês estão vendo aí a diferença. Professores da EJA, 21/2 começa o período modular para vocês. Professores do ensino fundamental e ensino médio, a partir do dia 6/3. Lembrando que fundamental e médio tem avaliação diagnóstica, então precisa estar na sala de aula. Afinal de contas, a gente precisa também fazer os nossos alunos participarem desse momento. Tá bom? Perfeito. E aí, as orientações para a nossa aula inaugural, já no dia 20/2, né? Ela tem como principal objetivo esse mesmo, de dar boas-vindas e acolhimento aos nossos estudantes, né? E falar um pouco dessa nossa dinâmica aí do ensino mediado. Então, nós já adiantamos aqui para vocês qual vai ser o horário do ensino fundamental, para que vocês já possam aí gerenciar isso com os nossos alunos. A aula inaugural do ensino fundamental será de 13h30 às 16h30. E aí nós trouxemos aqui algumas sugestões de materiais, porque nós teremos algumas atividades, né, para desenvolver ao longo dessa aula aí com os estudantes. Então, você, se possível, pode preparar aí cartolina para as atividades em grupo, papel A4 ou folha de caderno mesmo e canetas coloridas e pincéis. Ai, professora, já estamos começando o ano no vermelho, não tem? Meu amigo, bora fazer com que tem, porque se tem uma coisa que a gente entende é a arte de ressignificar e adaptar as coisas, é ou não é? Exatamente, colaboro com a fala da professora Riane, né? Agora a gente vai partir para as orientações da avaliação diagnóstica, tá bom? Faltou aí a gente dar o horário do ensino médio na aula inaugural. Vamos lá. Já para o ensino médio e EJA, essa aula inaugural, ela inicia às 19 horas e vai até às 21h30, com sugestão de material também, folha de papel A4, caderno, canetas coloridas e pincéis. E aí, vamos seguindo? Anotado, Riane. Então, sobre a avaliação diagnóstica, né, o objetivo da avaliação é que a gente faça a verificação do nível de aprendizagem desse aluno que está retornando para o ano letivo ou que está iniciando, né, primeira vez, né, na série. Então, é importante que a gente tenha essa verificação para planejar, Riane. Perfeito. Quais as ações e estratégias serão realizadas para que os alunos possam se desenvolver. Nós trabalhamos a recomposição da aprendizagem durante a semana de jornada pedagógica, por isso é importante, professor, que você faça essa aplicação. Mas não se preocupe que nós daremos outras orientações durante as transmissões, tá? Só reforçando um pouquinho também a data de aplicação. Então, a gente tem 3 dias de aplicação dessa avaliação diagnóstica e depois nós teremos o momento de correção. Então, o aluno ele não pode perder esse período, tá? Então, vamos lá para as datas de aplicação. Começando no dia 21, com a primeiro dia de aplicação, segundo dia de aplicação no dia 24/2 e o terceiro dia de aplicação no dia 25/2. E aí a gente vem para o período de correção. No dia 26/2 é a correção dos componentes que foram aplicados no primeiro dia. No dia 27/2, dos componentes da aplicação do segundo dia. E no dia 28/2, a correção dos componentes do terceiro dia. Mas aí tem uma informação importantinha aí embaixo, né? Nas letras menores. Nas letras menores, mas não menos importantes, a gente tem o período de envio do cartão resposta online. Professores, só faz sentido a gente aplicar a avaliação diagnóstica se vocês enviam esse resultado que os alunos, né, realizaram para que a gente possa tabular e pensar as intervenções pedagógicas. Então, vocês terão um momento de aplicação, um momento de correção e a gente conta com você, professor presencial, para preencher o formulário online e depois a gente tabular, né, Riane, os resultados dos nossos alunos. A gente quer, né? Quais componentes que os alunos precisam, né? Talvez de um apoio, de um reforço, quais habilidades que os alunos talvez estejam precisando de uma maior intervenção. Então, a gente só consegue fazer isso quando vocês enviam esse resultado. Mas não se preocupem, reforçando, nós daremos maiores orientações sobre isso durante a transmissão para o ensino fundamental e ensino médio, tá certo?
que materiais que a gente vai receber, professora Riane, enquanto professor presencial, durante a avaliação diagnóstica. Então, não precisa se preocupar, porque todo o material dessa avaliação diagnóstica será enviado aqui por nós do Centro de Mídias. E o que vocês irão receber? Caderno de questão para os estudantes, caderno de orientação para você, professor presencial, cartelas para a aplicação desses simulados e as cartelas de correção, certo? Exatamente, tudo isso para o professor presencial ficar preparado para este momento. Muito bem, professores. Olha aí, deixamos várias informações para vocês. Não se preocupe que esse material também está sendo enviado para vocês, para que depois possam revisar. A gente sabe que são muitas informações, mas, né, a gente organiza com vocês. E aí, no próprio caderno do professor, né, de orientação, sim, vem uma explicação bem detalhada também para vocês sobre essa aplicação, sobre a correção e sobre o envio dos resultados, tá bom? Exatamente. Então, Riane, agora que nós falamos todas essas informações, e olha, né, professora? Que não chegou nem ali, só chegou até março essas datas importantes. Exatamente, imagino que não tem no restante do ano letivo, Muita hein, coisa professores? boa. Muita coisa boa. E agora nós, enquanto equipe pedagógica, já demos aqui o nosso recado, mas existem, né, pessoas que também desejam deixar um recado de acolhimento, Recadinho deixar uma do coração. palavra para os nossos professores presenciais, que são os nossos professores ministrantes. Então, Riane, eles têm um quadro, agora a gente vai para um programa, Menina, né? criaram um negócio aqui maravilhoso que vai pegar aqui, olha. Exatamente. Então, a gente vai para um quadro, professores, com um recado, né? Com uma representação dos nossos professores ministrantes para você, que é parceiro, né, em transmissão, para conseguir aí desenvolver as aprendizagens dos nossos alunos. Então, agora a gente vai para o nosso podcast Pode Prof. Olá, pessoal! Estamos Porque aqui total, eu diretamente acho. dos estúdios Agora do que Centro de Mídias com o nosso podcast. Eu não estou sozinha, eu trouxe 2 professores ministrantes para falar aqui com vocês. Trouxe o professor Ilbson, professor de Geografia, e o professor Paulo Ricardo, professor de Educação Física. Então, vou começar com o professor Ilbson, tá? Que impacto você deseja causar nos seus estudantes em 2025? Olá, professora Gabriela. Olá, professor Ricardo. Tudo bem com vocês? Quero aproveitar esse momento e saudar todos os professores presenciais, pedagogos e convidados que estão participando desta jornada pedagógica e me apresentar melhor também, né? Eu sou o professor Ilbson do Nascimento, eu sou professor do componente de Geografia aqui do Centro de Mídias, trabalho aproximadamente há 4 anos como professor ministrante deste componente. Bem, em relação ao que eu desejo despertar nos meus alunos, nos nossos alunos, na realidade, no ano de 2025, eu acho que os professores, de uma forma geral, eles sempre fazem essa reflexão, né, isso no início do ano, daquilo que ele quer que aconteça no decorrer do ano letivo. E assim, de verdade, partindo mais da questão do que a gente tem do real, da realidade da gente, eu desejo, do fundo do coração, que as aulas de geografia, em especial, elas consigam tornar os nossos alunos um pouco mais reflexivos e críticos em relação ao processo de organização da nossa sociedade. É essa crítica, é essa análise que o nosso aluno faz que pode levar a uma transformação positiva dentro da nossa sociedade, professora Gabriela. E, Inclusive, inclusive, só para a gente complementar, ajudar ele a se encontrar onde ele quer se inserir, o que ele quer fazer, estruturar o projeto de vida dele. Né, professor? é isso que a gente pretende, hein, gente? Bora lá para a segunda pergunta para você, hein, professor? Vamos lá. Professor Paulo Ricardo, qual compromisso você acha que o professor presencial, e olha aí, e o professor ministrante podem assumir juntos para que os estudantes possam alcançar as aprendizagens esperadas? Bom, eu quero fazer aqui de uma forma mais ilustrada, né? Nós, professores ministrantes, estamos de mãos dadas com o professor presencial. Eu sempre falo na hora de ministrar o componente que vocês são o nosso braço direito aí na ponta. Nós temos aqui um aparato tecnológico, nós
projetamos as aulas, mas nada disso vai valer se você aí na ponta não estiver conectado, não estiver na mesma vibe que a gente, oferecendo ao nosso aluno o melhor. Então, a gente precisa ir do básico, né, ao avançado. E quando eu digo do básico, é a gente olhar o material, revisar todo aquele material que a gente envia para vocês, que é um guia para que você consiga conduzir melhor as aulas, sanar as dúvidas dos nossos alunos, né? E o avançado é a gente aprofundar. Eu sei que vocês não são os especialistas em cada componente que a gente ministra aqui, mas a gente consegue aprofundar um pouco mais, conhecer um pouco mais de cada componente, para quem sabe aí tirar mais dúvidas e a gente alcançar aquilo que a gente projeta para o nosso aluno, que é quem sabe chegar a uma universidade, ou ele usar o conhecimento que a gente fornece para melhorar, otimizar aí a estrutura do que ele tem pensado, projetado para a vida dele, para a comunidade. Muito obrigada, professor Paulo Ricardo. E agora uma perguntinha para vocês dois, hein? Pensem aí. Deixem um recado para o seu parceiro professor presencial. Olha que responsabilidade, né? Muito. Deixar um recado para um colega que é de fundamental importância para o desenvolvimento das nossas atividades. E eu não quero que vocês entendam isso como um fardo que vocês devam carregar sozinhos, tá bom? Quando a gente fala que vocês são de fundamental importância para que esse projeto ele consiga êxito, né? A gente está falando de parceria mesmo, de se apoiar mutuamente, de forma mútua, perdão, certo? Mas eu tenho um recado sim para dar para os nossos professores presenciais. Eu quero separar esse recado em para dois grupos específicos. Durante essa jornada, eu observei que tem muitos professores que são novos aqui no ensino com mediação tecnológica, né? E também muitos professores que são novos na rede pública de ensino. E eu queria pedir para vocês, na realidade, que vocês mantenham esse sonho que a gente traz quando a gente começa a docência, né? Que é de mudar, que é de transformar, que é de fazer a diferença para os nossos alunos, para a comunidade na qual nós estamos inseridos, né? Eu quero que vocês mantenham isso. Eu sei que é difícil, a docência, ela traz muitos desafios, mas mantenham isso dentro de você. Essa chama, que é isso que vai manter você vivo dentro dessa profissão. Aos professores que já estão há mais tempo, como é o meu caso e dos colegas que estão aqui, né? Olha, eu quero... na realidade, é como se fosse um conselho, se vocês me permitem, com todo respeito, Tudo né? bem. Eu Pode posso. Então, olha só, eu queria que vocês focassem mais nas coisas positivas. Durante muitos anos, eu foquei muito naquilo que dava errado, e isso me consumiu muito. E eu só comecei a ter a noção do meu trabalho quando as devolutivas dos meus alunos que saíram da educação básica, foram para a universidade, foram inseridos no mercado de trabalho, né, começaram a aparecer. Quando eu comecei a encontrar esses alunos na rua, e eu comecei a observar o desenvolvimento deles, não só como profissionais, mas como pessoas também. E aí eu fiquei pensando, nossa, eu sempre acreditei que tudo, ou quase tudo na docência tinha dado errado, que eu não tinha alcançado os meus propósitos, né? E na realidade não é bem assim. Repare, eu não estou pedindo para você negligenciar os desafios e os problemas que nós temos em sala de aula. São muitos. Mas eu estou pedindo para vocês não focarem, ou focarem também naquilo que é bom. Quando a gente fica muito, professora Gabriela, naquilo que é errado, a gente perde um pouco do brilho da gente. E esse brilho que eu falo, eu acho que é o amor pela docência. E eu acho que é esse amor que a gente tem pela docência que faz com que o aluno olhe para a gente e, não querendo ser pretensioso, veja uma fonte de inspiração, né? Diga, poxa, eu acho que eu posso ser melhor, eu acho que eu posso fazer melhor. Eu acho que eu me alonguei muito, né? Mas o professor fala demais mesmo, né? O professor gosta de falar, né? Nós gostamos. E aí, professor, seu recadinho aí para os presenciais. Bom, partilhe um pouco dessa mensagem que o professor Wilson deixou para nós, né? De nós não nos preocuparmos ou gastar energia com aquilo que deu errado. Vamos olhar para o que vai dar certo, para o que pode ser implementado enquanto projeto. O título desse podcast é maravilhoso, né? O Prof. Pode. Quer dizer, eu quero que você, professor aí da ponta, lembre que você pode ajudar, auxiliar, conduzir o nosso aluno. O novo ensino médio, a estrutura educacional, de modo geral, ela diz que esse aluno pode chegar até a Lua se ele quiser. Mas, ao mesmo tempo que ela diz isso, ela abre um abismo, porque não mostra o caminho. E esse é o teu papel.
é ajudar ele a estruturar esse caminho para que ele consiga alcançar aquilo que ele está objetivando, aquilo que ele está sonhando para a vida dele. Você é, além de fonte de inspiração, como falou o professor Wilson, é um modelo, né? É aquele que, porventura, um dia a gente vai ter um novo professor que vai dizer, eu quero ser como aquele professor que eu tive. Então, você é esse cara. Ainda que nós tenhamos um ensino modular, ainda que os nossos componentes sejam ali um pouco mais rápidos, né? Vale lembrar que nesse curto infinito você tem a oportunidade de marcar a vida dos nossos escolares, dos nossos alunos. Então, faça o seu melhor, dedique ali, se empenhe, porque nós acreditamos que você pode fazer muito mais. Se nós estivermos juntos, nós faremos bastante aí pelo nosso alunado. E acredite, a gente faz a diferença na vida dos nossos alunos, de muitos. Às vezes parece que a gente não conseguiu atingir, alcançar ninguém, mas quando a gente começa a observar o desenvolvimento dos alunos, quando eles saem dos braços da gente e vão para a sociedade, a gente começa a entender, a perceber que a gente fez sim algo de bom, algo de correto durante o exercício da nossa profissão. E é tão gostoso a gente ver nossos alunos, né, em lugares tão especiais, né? Delegados, professores, médicos e por aí vai. Então, nós ficamos por aqui, o nosso episódio, né? Nosso primeiro episódio de O Prof. Pode. Lembrem dessa data, vamos ter outros, se Deus quiser. E aí, Riane, você gostou do nosso quadro de podcast com os nossos professores ministrantes, deixando um recado para os nossos professores presenciais? Amei. Só faltou uma xicrinha de café ali, né? Muito sala dos professores, um papo Exatamente. gostoso, maravilhoso. E bom professor demais. gosta de falar nossos sinceros agradecimentos aos professores Wilson de Geografia e o professor Paulo Ricardo de Educação Física, a nossa querida pedagoga Gabriela, que fizeram esse momento, que é um abraço pedagógico, né, muito Riane? bom. Aí para os nossos professores presenciais. É muito importante, professores, a parceria de vocês. Vocês não têm noção como o nosso estudante ele sai ganhando quando o professor ministrante e o presencial se comunicam durante transmissão, durante interatividade, né, Riane? Então, aqui a gente fez questão de trazer esse momento para que vocês pudessem ali ter uma palavra mais ativa junto a esses professores presenciais e ministrantes também, tá?